Oi, meu nome é Milena e eu sou a Giovana e nós somos alunas do terceiro período de Agronomia e esse é um trabalho da matéria de Entomologia Agrícola 1 e a gente vai apresentar para vocês a nossa coleção entomológica de insetos imaturos. Aqui nós temos uma ninfa de cigarrinha da ordem Hemiptera e da subordem Alcenorhynca. Elas são consideradas pragas agrícolas, pois causam danos a culturas como feijão, soja, trigo e milho, sugando a seiva da planta e injetando toxinas nas plantas atacadas, ocasionando o enfesamento das plantas. Temos aqui então exemplares de ninfas de cochonilha, pertencentes à ordem Hemiptera, subordem Sternorhynca. As cochonilhas elas têm característica diagnóstica ter um aparelho bucal sugador labial que surge entre as pernas, e elas também têm uma grande importância agrícola, pois elas sugam seiva das plantas, podendo provocar definhamento nelas e até mesmo a sua morte. Além disso, elas deixam os frutos com mau aspecto, dificultando a comercialização, e também são promotores de fumagina, dificultando a respiração e fotossíntese das plantas. Elas são encontradas também muitas vezes em flores, tanto é que essas cochonilhas foram encontradas em pétalas de flores, então também causando danos na área da floricultura. Aqui nós temos ninfas de percevejos da ordem Hemiptera e da subordem Heteroptera. São considerados pragas agrícolas, pois atacam culturas como soja e feijão, infectando os grãos por patógenos ou organismos infecciosos a partir do aparelho bucal já infectado. Isso pode resultar na perda total da semente ou na redução do poder germinativo, influenciando na economia. Então aqui a gente tem um exemplar de ninfa de grilo, pertencente à ordem Orthoptera e subordem Encífera. As características diagnósticas desta ordem são as pernas posteriores saltatórias, como a gente consegue ver aqui. Elas são bem maiores do que os outros dois pares de perna. Além disso, para a subordem Encífera, uma das características diagnósticas é que as antenas elas são filiformes e são mais compridas. A gente consegue ver. Além disso, o aparelho bucal ele é mastigador nessas ordens. Eles têm uma importância agrícola. Algumas espécies de grilos, eles cavam galerias no solo e eles consomem, então, as plantas ao redor de onde vivem. Eles cortam as plântulas e as transportam para dentro das galerias e onde lá eles também armazenam palha e semente. Então, eles causam danos por conta desse consumo de sementes e principalmente pelo corte das plântulas. Aqui nós temos larvas de serra-pau, da ordem Coleoptera, da subordem Polífaga e da família Cerambicidae. Suas características diagnósticas são cabeça distinta e pernas ausentes. Tem importância agrícola, pois são considerados pragas e causam danos a várias espécies de frutas, grãos e até no cultivo de madeira, como pinos. Agora vamos falar sobre a larva arame, que é da ordem Coleoptera e da família Elateridae. As características diagnósticas da larva arame é a cabeça distinta e as pernas torácicas presentes, e o seu corpo é retilíneo e bastante quitinizado. Essas larvas possuem hábitos subterrâneos e têm grande importância agrícola porque atacam raízes e tubérculos. As plantas atacadas ficam amareladas e podem morrer devido à destruição dessas raízes. E exemplos de culturas atacadas pela larva arame são arroz, batata, fumo, milho, pastagem e trigo. Aqui nós temos uma larva de bicudo, da ordem Coleoptera, da família Curculionidae. Suas características diagnósticas são cabeça distinta, ausência de pernas torácicas e pseudópodos, e seu corpo é encurvado e globoso. O bicudo é a praga de maior incidência na cultura do algodão e pode comprometer até 70% da lavoura em uma única safra. Seus ataques podem causar amarelecimento e queda do botão, e favorecer também a penetração de fungos e bactérias fitopatogênicas nos frutos. Temos aqui uma larva do tipo Scarabeiforme,
pertencente à ordem Coleoptera, subordem Polífaga e família Scarabaeidae, também conhecido como coró. Essa larva ela é do tipo Scarabeiforme, pois tem as pernas torácicas, já as pernas abdominais elas são ausentes, a cabeça ela é distinta e o corpo ele é encurvado, em formato de C. Os corós eles têm uma grande importância agrícola, pois eles são rizófagos e consomem principalmente as raízes das plantas, como por exemplo da soja, e podendo causar amarelecimento, murcha e até mesmo a morte. E às vezes, quando os ataques são mais tardios já, ocorre redução do crescimento da planta e, consequentemente, diminui o número de vagens e grãos e também, assim, diminuindo a produção, causando grandes prejuízos econômicos. Aqui nós temos um besouro da ordem Coleoptera, da subordem Adéfaga e da família Carabidae. Podemos ver que ele tem pernas torácicas presentes e a cabeça distinta. Pode ser encontrado em terrenos arenosos, sob pedras, árvores ou arbustos. Tem grande importância agrícola porque contribui para o controle biológico de insetos praga e também são utilizados como organismos indicadores de poluição ambiental, caracterização do solo com relação dos nutrientes ou como indicadores de biodiversidade. Aqui temos outros exemplares de larvas do tipo Carabiforme. Então, aqui nós temos uma larva do tipo vermiforme, da ordem Diptera, também conhecido como berne. Ele é uma larva do tipo vermiforme, porque tem como característica diagnóstica pernas abdominais e torácicas ausentes, a cabeça é indistinta e, como a gente consegue ver, o corpo ele é afilado aqui nessa extremidade. Os bernes, eles têm uma importância, principalmente na pecuária, porque eles podem se instalar no corpo dos animais e causar vários prejuízos econômicos, como, por exemplo, diminuir a produção do leite, a produção da carne, o retardo no crescimento, e também podem causar danos no couro, então prejudicando depois na venda. Aqui temos, então, uma larva do tipo Eruciforme, da ordem Lepidoptera. A característica diagnóstica das larvas do tipo Eruciforme são as pernas abdominais presentes, como a gente consegue ver aqui. Elas têm uma grande importância agrícola, pois as larvas de Lepidoptera, na sua grande maioria, elas são fitófagas, ou seja, elas se alimentam de plantas. Então, elas se alimentam tanto das folhas, quanto até de outras partes vegetais, como as raízes, o caule, flores e até mesmo o fruto. Então, elas podem ser muito prejudiciais para as plantações, trazendo graves prejuízos econômicos. Aqui temos também outros exemplares de larvas do tipo Eruciforme. Podemos ver, então, aqui também as pernas abdominais presentes, da mesma forma, aqui, ó, as pernas abdominais presentes. Temos aqui, então, um exemplar de pupa livre, esse específico é da ordem Coleoptera, subordem Polífaga e família Elateridae. As pupas livres, elas têm como característica diagnóstica alguns apêndices visíveis, como a gente consegue ver aqui, ó, as perninhas, e elas são afastadas do corpo, então elas não são como na pupa obtecta, bem grudadinhas. Essa também tem uma grande importância agrícola, na verdade, não diretamente, mas indiretamente, porque em sua fase larval, ela é conhecida como larva arame, e esta pode causar danos nas lavouras, como, por exemplo, em sementes, logo após a semeadura. Aqui nós temos também outros exemplares de pupas livres, como a gente consegue ver. Essas também são de coleópteras. Aqui os apêndices. Desta mesma forma, os apêndices não estão tão intimamente ligados ao corpo.
Temos aqui, então, um exemplar de pupa do tipo Obitecta, provavelmente de mariposa, foi encontrado no solo, da ordem, então, Lepidoptera, e as características diagnósticas desse tipo de pupa são que os apêndices eles estão intimamente ligados ao corpo, que nem se fosse um avaco, e você consegue visualizar parcialmente as partes do corpo já. Além disso, eles não têm diretamente uma importância agrícola, porém, elas fazem parte do ciclo de vida de insetos que têm uma grande importância agrícola, como, por exemplo, de algumas lagartas desfolhadoras, e então eles têm essa importância agrícola indireta. Aqui nós temos uma pupa coarctada de mosca da ordem Diptera. As moscas têm importância agrícola, pois podem afetar a produção de frutas. Elas depositam seus ovos debaixo da casca dos frutos e depois que os ovos eclodem, as larvas se alimentam da polpa. Quando completam seu desenvolvimento, atravessam o fruto e caem no solo, onde empupam. Exemplos de culturas atacadas pelas moscas são a goiaba, manga, maçã, mamão, entre outras. Então, aqui nós temos uma larva do tipo campodeiforme, tendo como característica diagnóstica as pernas torácicas bem compridas, como a gente consegue ver aqui de lado. Elas não têm pernas abdominais e a cabeça ela é distinta. Elas são larvas de joaninhas da ordem Coleoptera e da família Coccinalidae. Elas têm uma grande importância agrícola, pois são predadoras, elas se alimentam principalmente de insetos da subordem Sternorhynca, como pulgões, cochonilhas. Então, elas servem como um controle biológico nas lavouras.